Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver ficar em pé. Quem é feliz eu quero ver bater as mãos. Quem é feliz eu quero ver bater o pé. Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver dizer olá. Olá! Quem é feliz eu quero ver dizer legal. Legal! Quem é feliz eu quero ver dizer Jesus. Jesus! Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver sentar. Quem é feliz eu quero ver levantar. Quem é feliz eu quero ver dançar. Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver pular. Quem é feliz eu quero ver rodar. Quem é feliz eu quero ver abraçar. Do livro Respostas da Vida, de André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 4. Viver melhor. Todos queremos ser felizes, viver melhor. Entretanto, ouçamos a experiência. A felicidade não é um tapete mágico. Ela nasce dos bens que você espalha, não daqueles que se acumulam inutilmente. Se é hora de cantar, Vamos cantar! se é hora de passear, Vamos passear! se é hora de brincar, Vamos brincar! mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Oi, pessoal! Vamos fazer a nossa prece? Agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos juntinhos, estudando. Apesar de cada um estar em sua casa, estamos nos comunicando através do computador, do celular, tudo para sermos pessoas melhores. Que a gente possa refletir sobre o uso das tecnologias de maneira equilibrada, a facilitar as nossas vidas. Abra os nossos corações, Senhor, para as riquezas da natureza e do convívio com o outro. Graças a Deus, graças a Jesus, pedimos permissão para iniciarmos a evangelização infantil.
Hoje eu vim trazer uma reflexão sobre o tema da nossa aula, que é a falsa felicidade das aparências. E para começar a nossa reflexão, eu queria que todo mundo parasse um pouquinho para pensar: será que a gente está fazendo bom uso do nosso celular, das nossas redes sociais? Quanto tempo do nosso dia a gente dedica a postar fotos, a escrever frases nas nossas redes sociais, e quanto tempo do dia a gente está dedicando a passar um tempinho com a nossa família, assistir um filme juntinho, dar umas risadas, estudar, enfim, fazer alguma atividade com aquelas pessoas que estão com a gente no nosso dia a dia. As redes sociais, a internet, não é nossa inimiga. Através dela, a gente consegue fazer muita coisa legal. Conseguimos fazer amigos, né? Conhecer pessoas novas. Às vezes até pessoas que estão lá do outro lado do planeta e que talvez, se a gente não tivesse essa opção de conexão, a gente não conheceria. Mas é importante a gente lembrar daquelas pessoas que estão com a gente ali fisicamente no nosso dia a dia. A família é o meio que Deus criou para que a gente possa aprender a pensar no outro, exercitar paciência, perdoar, conviver e assim todos nós podermos evoluir. Nenhuma família é perfeita, mas trabalhando juntos nós podemos construir um lar amoroso, fraterno, onde todos nós encontraremos forças para vencer nossas lutas do dia a dia. Então, vamos tentar dar um pouquinho mais de atenção para nossa família e fortalecer nossos laços de amor, tá bom? Beijinhos! Agora a gente vai assistir a uma história. História Contada. A magia dos livros em vídeo apresenta A Riqueza da Vida. Numa cidade grande vivia uma família muito rica. O pai era empresário, a mãe doutora e seu filho, já com 11 anos, estudava em uma das melhores escolas da cidade. Ele não parecia gostar muito de aprender e preferia passar a maior parte do tempo trancado em seu quarto, jogando videogame. No pouco tempo que conseguiam passar juntos, em família, o pai e a mãe às vezes tentavam convencer o garoto a estudar mais, fazer esportes e ser mais sociável, já que quase não tinha amigos. Mas o garoto não demonstrava nenhuma vontade, até resmungava sem dizer nada. Um dia, numa dessas tentativas de convencer o menino a sair do quarto, o garoto surtou, gritou, berrou, dizendo muitas vezes: "Eu odeio nossa vida! Odeio esse apartamento! Odeio tudo! Às vezes tenho vontade de fugir daqui!" Os pais, assustados, decidiram que era hora de mostrar ao garoto a realidade, para que soubesse dar valor às coisas boas da vida. Na semana seguinte, então, levaram o menino até uma fazenda humilde, onde moravam seus primos, para que pudesse passar com eles as férias de inverno e assim ver como as pessoas podem ser pobres. Deixaram eles sem celular, e logo o menino percebeu que nem mesmo televisão os primos tinham. No primeiro dia, o garoto ficou muito irritado com seus pais e não queria fazer nada. Mas logo seus primos o convenceram a ir nadar no rio e conhecer a Primorosa, uma grande cachoeira que caía das alturas num poço raso onde adoravam nadar. 2 semanas se passaram e os pais do menino vieram lhe buscar.
Na viagem de volta para casa, perceberam que o olhar do garoto estava distante, vidrado no horizonte. Então perguntaram: "Como foi a viagem, filho? Você viu como as pessoas podem ser pobres?" O garoto respirou fundo e disse: "Sim, pai." "E o que você aprendeu?" perguntou o pai. O filho então respondeu: "Eu vi que nós cuidamos de um cachorro de raça em casa e eles cuidam de 4 vira-latas. Nós temos uma piscina de água parada cheia de químicos que alcança o meio do jardim. Eles têm uma bela cachoeira que deságua num rio sem fim de água cristalina e cheio de peixinhos e outras belezas. Nós compramos luminárias importadas do Oriente para iluminar nosso jardim, enquanto eles se iluminam com as estrelas, os vagalumes e a lua todas as noites. Nosso pátio é de pedras e vai até o portão de entrada do prédio. O deles é verde e chega até o horizonte. Nós compramos toda a nossa comida e cozinhamos no micro-ondas. E eles cultivam e colhem a deles, que tem um sabor tão gostoso por ser preparado no fogão a lenha, feito de barro. Passamos muito tempo em frente à televisão, enquanto eles passam os dias ouvindo o som dos pássaros e à noite contando histórias ao redor da fogueira, escutando os sons dos grilos, cigarras, rãs e sapos. Para nos proteger, vivemos cercados por muros altos, cheios de alarmes. Eles vivem de portas abertas, protegidos pela vista dos vizinhos. Nós vivemos conectados e hipnotizados pelos celulares, fones de ouvido e televisores de tela plana, enquanto eles estão conectados à terra, ao céu, à água, às montanhas e aos animais. Você e mamãe têm que trabalhar tanto e passam tanto tempo ao celular que quase nunca nos vemos e podemos conversar. Eles têm tempo de sobra para conversar e conviver em família. Os pais ficaram impactados com a profundidade do pensamento de seu filho e, por fim, o filho acrescentou: "Obrigado, pai e mãe, por terem me ensinado quanto pobres nós somos." A felicidade é um estado interior poderoso, que não depende de fatores externos, nem do que temos ou deixamos de ter, mas sim da maneira que percebemos a vida e as atitudes positivas que tomamos. E assim se acaba essa história contada. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, gostaram do nosso vídeo de hoje? Muito legal a nossa historinha, não é? Vamos conversar um pouquinho sobre ela? Vocês viram que na nossa história a família era rica? O pai e a mãe trabalhavam muito para dar tudo aquilo de material o filho queria. E o menino, ele tinha tudo mesmo que ele gostava: videogame, celular, televisão. Mas ele não gostava de estudar, não é verdade? É legal isso? O que vocês acham? Eu acho que isso não é legal, pois gostando de estudar é que nós vamos aprender coisas muito legais. Nós vamos tomar conhecimento das nossas aptidões, de tudo aquilo que nós sabemos fazer, sabe? E nós podemos descobrir coisas novas a cada dia estudando. Isso sim é legal. Bom, voltando à nossa história, vocês viram também que a família passava pouco tempo juntos porque os pais trabalhavam demais? Eu acho que no fundo, eles sentiam falta uns dos outros. O que vocês acham? Mas mesmo trabalhando demais, os pais viram que o menino não gostava de estudar e resolveram cobrar dele sobre isso. E aí o que aconteceu? Eles brigaram e o menino disse coisas muito feias. Ele disse que odiava tudo, que odiava os pais, odiava o lar, odiava até a vida que eles tinham. E aí, o que os pais fizeram, vocês lembram? Eles levaram o menino para a fazenda de uns familiares, que eles consideravam humildes e pobres, achando que isso seria um castigo para o menino.
Vocês acham que isso seria um castigo para ele? Por que os pais estavam fazendo isso? Na nossa história fala que os primos não tinham as mesmas facilidades que o menino. Eles não tinham televisão, videogame, eles não tinham celular. Ou seja, eles não tinham as mesmas coisas materiais que o menino e que ele dava muita importância. Mas vocês viram o que aconteceu? Ele acabou se enturmando com os primos. Brincou com eles o tempo inteiro. Conheceu o rio, a cachoeira. E ele gostou de ficar ali com eles, vocês notaram? Até que no dia em que os pais vieram buscá-lo, eles perguntaram para ele. Vocês lembram? O que os pais perguntaram? Eles perguntaram se ele viu como as pessoas podem ser pobres. O que vocês acham disso? Vocês acham que os primos do menino também eram muito pobres? Os pais perguntaram se ele aprendeu alguma coisa. Vocês lembram o que ele respondeu? Ele fez uma comparação sobre tudo aquilo que ele tinha na casa dele e os primos têm na fazenda. Ele falou sobre o cachorro, que ele tem um e os primos têm vários. Sobre a piscina que ele tem, mas os primos têm o rio e a cachoeira. Sobre a luz da luminária artificial que ele tem em casa, mas os primos têm a luz das estrelas e dos vagalumes. Ele falou do pátio de pedra que ele tem, mas os primos têm a verde grama até onde os olhos não podem mais ver. Ele falou também da comida que eles compram e fazem no micro-ondas, mas os primos têm a comida cultivada por eles e feita no fogão a lenha, que ele disse que é muito gostoso. E uma coisa muito importante, ele falou que eles ficam conectados e hipnotizados o tempo inteiro através do celular, enquanto que os primos são conectados à natureza e aos animais. A gente sabe que a internet e o celular são bem importantes nos dias de hoje, não é verdade? Pois vejam só, é através do celular, da internet, que nós podemos estar assistindo a nossa aula da evangelização de hoje. Mas é legal ficar o tempo todo conectado nas redes sociais sem conviver com a nossa família? O que vocês acham? E no final, o menino refletiu e disse que pobres são eles, pois pobres são aqueles que não aproveitam do tempo que têm com a família, com a natureza e com os bons momentos. Que felicidade é um estado interior poderoso. E que para sermos felizes nós não dependemos de nada exterior. Não dependemos de ter muitos bens materiais. Nós dependemos apenas de ser pessoas melhores, de convivermos fraternalmente e com respeito uns com os outros. E isso me lembra um capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo é Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas o que será que Jesus quis dizer com pobres de espírito? Vocês sabem? Ele quis dizer que pobres de espírito são os humildes e que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Então eu acho que o menino da história aprendeu bem a lição, vocês concordam? Porque ele aprendeu que para ser feliz, ele não precisa ser orgulhoso. Ele não precisa de todos os bens materiais do mundo. Ele não precisa ficar conectado o tempo inteiro nas redes sociais, nem jogando videogame o tempo todo. Ele compreendeu que ele precisa, para ser feliz, estudar, para ter conhecimento. Ele precisa conviver em família com amor e respeito. Então é isso, galerinha. Ficaremos por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Olá, meus amores da evangelização. Eu sou a tia Deise e estou aqui para fazermos juntos uma atividade. Vamos trabalhar o tema A Falsa Felicidade das Aparências. Um tema bom, né? Muito forte. Vamos refletir juntos à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus. Vamos começar pensando assim, refletindo assim. Valorizar a vida que nós temos. O que nós temos para sermos felizes e fazermos o outro feliz também, né? E o que nós temos?
Para começar, nós temos a nossa encarnação. Olha que legal. Por que eu digo isso? Porque a nossa encarnação, aqui estamos agora, é a melhor que nós tivemos. Porque em cada uma nós aprendemos alguma coisa e ficamos um pouquinho melhores. Por quê? Porque cada aprendizado fica guardadinho, sabe aonde? Aqui, ó, na nossa cabecinha, em nossa consciência. Devemos também valorizar nossa família, os amigos, a escola, o trabalho, as pequenas e grandes tarefas que já temos condições de realizar. E tudo é tão simples. Vamos ver como é que isso é simples? Através da atividade com um dado. Hoje nós vamos fazer um dado. Eu fiz um dado com uma caixa de leite, mas podemos fazer com caixa de mate ou mesmo se você já tiver uma caixinha quadrada em casa. Peguei uma caixa que tinha o jeitinho de quadrado, né, a caixa de leite. Aqui tem 7 centímetros e aqui tem 15, tá? Cortei, deixei uma aba aqui pelos lados, ó, cortei só um pedaço. Aqui também, ó, dei o talho para poder montar o dado. Botei para dentro, ó, assim, e fui encaixando. E aí, olha o dado pronto. Depois eu encapei. Você pode encapar com desenhos feitos por você ou retirados de revista, de jornal, encarte. Bom, o dado, ele terá alguns desenhos. Os meus eu já tinha em casa, por conta de evangelização. O que pode nos tornar felizes? O que nós temos realmente para sermos e fazermos o outro feliz? Nossos ouvidos, nossos olhos, nossos pés, nossa boca, nosso nariz e nossas mãos. Então vamos ver como? Vamos jogar o dado? Tá na hora, né? Vamos lá. Vou jogar, hein? Ei, caiu os olhos. Como os olhos podem me fazer feliz? Bom, em casa, vocês vão ter as situações que vocês quiserem, falarem aquelas que vocês querem. Eu vou falar só como sugestão, tá bom? De cada um deles. Nos olhos, eu entro na cozinha e vejo o quê? A minha avó preparando a minha comida preferida. Preferida, macarrão. Adoro uma macarronada, certo? Foi o que eu vi. Vamos jogar o dado novamente? O nariz. O que o meu nariz tem a ver com a minha felicidade? Ah, tem sim. Quando a minha mãe chega em casa e eu sinto o perfume que ela colocou. É muito bom a gente sentir o cheirinho da pessoa, o perfume que ela usa. Vamos jogar novamente? Caiu no nariz. Os pés. Como os meus pés podem me ajudar a encontrar a felicidade? Bom, eu lembrei que hoje é o dia do caminhão da Conlurb passar. Aí o que eu faço? Vou até a cozinha, recolho o lixo. Vou até o banheiro, recolho o lixo. Passo pelo quintal, recolho o lixo e levo até o portão e deixo lá, né? Não me custa nada. Já ouviram um ditado? Que a gente vai fazendo aquilo que a gente
pode ao nosso alcance e que não custa nada, certo? Vamos ver outra coisa. Minha boquinha, o que a minha boca pode me ajudar nessa encarnação a ser feliz e fazer o outro feliz? Bom, eu tenho uma irmãzinha bem menor que eu. Eu estou ocupado, mas aí ela vem chorando perto de mim, dizendo que quer brincar comigo de boneca e eu com o meu carrinho. E chorando, chorando. E aí eu digo para ela: ah, tá bom, não precisa chorar. Eu brinco com você, sim. Né? Você só tem a mim para brincar, eu brinco com você. Vai, para de chorar, enxuga as lágrimas e vamos brincar. Vou pegar o meu carrinho, tá bom? E é assim. Vamos jogar o dado novamente? Já foi. O nariz já foi. Nariz. A boquinha. Opa! As mãos. O que as mãos podem fazer para me ajudar? Bom, eu estou com sede. Então eu vou até a cozinha, olho e vejo que todos os copos estão sujos na pia. Bom, o que eu posso fazer? Eu faço. Eu lavo todos os copos. Não custa nada, certo? Bom, então vamos lá. Qual que está faltando agora? Os ouvidos. O que os meus ouvidos podem ajudar? Bom, quando eu escuto alguém dizendo assim: ele é muito inteligente, eu fico feliz. E se eu fico feliz de ouvir um elogio, devo eu também elogiar o outro. Pô, tá muito legal. Puxa vida, que bom. Você é muito esperto. E assim, meus amores, essa é a atividade. Você utilizar aquilo que você tem para ser feliz e fazer o outro feliz. Tudo pode contribuir para a nossa felicidade, assim como a gente pode fazer tudo para fazer o outro feliz também. Ok? Então, fiquem com Deus e até mais. Acho que agora é a hora da prece. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus e à espiritualidade amiga, agradecendo a oportunidade desse estudo, a oportunidade de estarmos reunidos com a certeza de que Ele alcançou o maior número de corações. Que nós fiquemos em paz, que tenhamos dias produtivos e que estejamos aqui no nosso próximo estudo. Que assim seja.
fazer um mundo diferente por toda parte, em cada olhar. Realizar seu sonho mais bonito, espalhando pelo ar alegria e paz. Vem sentir a vida convidando a cada instante a ser feliz. Notar então que é sempre possível romper com a escuridão do medo e da dor. Bem-aventurado pelo simples fato de estar transformando seu caminho pra melhor, e a sua voz então irá cantar que está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. Vem fazer um mundo diferente por toda parte, em cada olhar. Realizar seu sonho mais bonito, espalhando pelo ar alegria e paz. Vem sentir a vida convidando a cada instante a ser feliz. Notar então que é sempre possível romper com a escuridão do medo e da dor. Bem-aventurado pelo simples fato de estar transformando seu caminho pra melhor, e a sua voz então irá cantar que está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. Depende de nós e de mais ninguém, que o amanhã seja melhor, através do amor e humildade. Depende de nós e de mais ninguém, que o amanhã seja melhor, através do amor e humildade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. Deixar o
tempo e a vida correrem no riacho da amizade, e seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro. Todo mal depende de nós e de mais ninguém. Que o amanhã seja melhor através do amor e humildade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade, e seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo mal, e seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo mal. A grande família somos nós. Vinde de estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração, e em tua paz, Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração, e em tua paz, Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Abençoa
Olá, irmãos, boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em vibrações de luz e de paz. Sejam todos muito bem-vindos a essa reunião de sexta-feira do nosso querido Centro Espírita Miguel, que agora está mais pertinho da gente, né? Está chegando até os nossos lares. Então vamos ao nosso estudo de hoje, que teremos a leitura da página inicial pelo nosso jovem Renan Pape. Em seguida, a nossa companheira Marcília trará o estudo do Livro dos Espíritos nas questões 808 até 813 e ela falará do tema desigualdade das riquezas. Muito importante esse tema, né? E em seguida temos o estudo do Evangelho trazido pelo nosso irmão Edivaldo, que vai falar das instruções dos Espíritos lá do capítulo 1, item 9, e trará o tema A Nova Era. Também será um grande estudo para refletirmos e para aprendermos. Então, meus irmãos, que possamos fazer um ótimo proveito dessas reflexões trazidas aqui e que todos tenham uma ótima noite. Mensagem psicografada por Raul Teixeira em 21/6/2006 na Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, Rio de Janeiro, pelo Espírito Rosângela Lima. Esperança no futuro. Olha bem para essa linha do horizonte, onde o céu encantado encontra a terra, onde o homem respira e onde ele erra, tendo as marcas de Deus na própria fronte. Olha com atenção esse futuro que o ser humano aguarda em plena luta, entre sorriso e pranto, e na labuta, pelo império do amor lindo e maduro. Jamais desprezes a tua existência, entregando-te à mágoa e ao desalento. Acende a luz de Deus no pensamento e serve-o com profunda reverência. Viver no mundo em luta renitente confere-nos valores indizíveis sob a ação dos bons anjos que, invisíveis, dos céus trazem luz para toda a gente. Aguarda no porvir que já vislumbras a regeneração tão anelada. Persiste íntegro e nobre na jornada e abra-te ao sol, sem sombras nem penumbras. Olha o horizonte onde deves chegar. Após semeares bênçãos nas estradas, une-te às almas bem-aventuradas e deixa-te viver, sentir e amar. Busca manter alteada a tua confiança na vontade perfeita do Senhor e age no bem, com brio, com valor, empunhando o estandarte de esperança. Querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso governador espiritual, te pedimos, Mestre, que abençoe a nossa reunião da noite de hoje, momento em que nos reunimos através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos para o estudo do Teu Evangelho, Mestre. Que possamos aprender um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais e vivenciar um pouquinho mais também em cada dia da nossa vida. Te somos gratos por esse estudo, por esse encontro, por essa oportunidade e que possamos nos manter firmes nessa caminhada. Sê conosco, Mestre Jesus, agora e sempre, graças a Deus. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês?
Vamos continuar nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 9, né? Tratando da lei de igualdade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a desigualdade das riquezas. Pergunta 808. A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que dá a alguns mais meios de adquirir riquezas do que outros? Então, ele quer saber se uma pessoa é rica e outra é pobre, se essa desigualdade aí de riqueza não tem a ver com a desigualdade das faculdades dessas criaturas, né? De conhecimento, de especialização, de formação, de habilidades. Será que essa desigualdade das riquezas tem, né, origem aí nessas diferenças? Vamos ver o que os espíritos falam. Sim e não. E aproveita e faz outra pergunta. E sobre a astúcia e o roubo, o que dizes disso? Bom, a origem as grandes fortunas, né, elas têm diversas origens, né, diversas procedências. Você pode ter herdado, né, a fortuna de pais, de avós, é a chamada riqueza hereditária, né? A sua fortuna pode ser fruto do seu trabalho, do seu esforço, sim. Mas também pode ser fruto, como ele coloca aqui, da sua astúcia e do roubo, né? Você pode ter usado de meios ilícitos para enriquecer. É o que ele diz aqui. A pergunta 808A continua. A riqueza hereditária não é, entretanto, fruto das más paixões? Aqui ele pergunta de uma maneira geral, né? Se essa riqueza hereditária transmitida de pais para filhos, se não é fruto das más paixões. Às vezes a gente acha que Kardec está perguntando algo óbvio, mas as respostas sempre nos surpreendem e acrescentam, né? Olha o que os espíritos respondem. O que sabes disso? Retorna à origem e verás se ela sempre foi pura. Sabes se no princípio ela não foi fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça de bens, ainda os adquiridos da melhor maneira, e os desejos secretos que se tem de possuí-los o mais cedo possível, sejam sentimentos louváveis? É isso que Deus julga. E eu te asseguro que o julgamento de Deus é mais severo que o dos homens. Então, os espíritos aqui nos aconselham a verificar a origem dessa riqueza hereditária, dessa herança, né? Procurar saber como ela foi conquistada. Se for de uma forma lícita ou ilícita. Como ele diz, sabe se no princípio ela não foi fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? O espólio é quando alguém invade terras, né? Invade a casa de alguém e aí fica com todos os bens que haviam nessa casa, né? É uma expoliação. Ou de uma injustiça. Muitas heranças foram conquistadas assim, né? À custa de injustiça. E os espíritos aqui colocam a gente para pensar, ó, mesmo sem falar da origem. Esquece a origem, se ela é boa ou se ela é má. Acreditas que a cobiça de bens, ainda os adquiridos da melhor maneira, né, sejam sentimentos louváveis? Ele aqui está fazendo a gente pensar com relação à cobiça de bens, tá? Cobiça é ambição, é desejo ardente de acumular bens.
Nós sabemos que o dinheiro ele tem uma relevância, né, na sociedade, na nossa vida, né? Mas sabemos que o desejo por essa posse excessiva de bens, né, nos abre certas portas, certas facilidades, certos amores ilusórios que comprometem assim totalmente os nossos valores espirituais, né? O dia a dia de uma pessoa muito rica é completamente diferente, né, do dia a dia de uma pessoa normal. A agenda de uma pessoa muito rica, ela é lotada durante o dia, são muitos compromissos, muitos eventos, muitas reuniões, muito isso, muito aquilo. Então, é uma prova, né, perigosa e arriscada para a criatura. Veja bem, os espíritos aqui estão falando da cobiça de bens, tá? O desejo ardente de acumular bens. Não há mal nenhum em querer ter 10, 20 imóveis, carros. Não há mal nenhum nisso. A questão está na intenção, né? Qual é a sua intenção de ter todos esses bens? Qual o apego que você tem a todos esses bens, né? E qual a importância que você dá a todos esses bens materiais, né? Está na intenção. É o que ele diz aqui, é isso que Deus julga. Então, isso é uma questão entre a criatura e o Criador. Porque só quem pode saber das nossas intenções, né, é Deus. Pergunta 809. Se uma fortuna foi adquirida, no princípio, por meios inadequados, aqueles que mais tarde a herdam são responsáveis por isso? Será? Se meus pais conquistaram toda a fortuna da família de forma ilícita, e eu hoje estou herdando essa fortuna, será que eu sou responsável por isso? Vamos ver. Eles respondem, sem dúvida, não são responsáveis pelo mal que outros houverem feito. E menos ainda se ignoram essa origem. Mas saibas que muitas vezes uma fortuna só cai nas mãos de um homem para dar-lhe a oportunidade de reparar uma injustiça. Feliz dele se compreender isso. E se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos. Olha que legal. Porque quase sempre é este último quem a provoca. Sem dúvida não são responsáveis. É claro que eu, não sabendo, né, da origem da minha herança, eu não sou responsável pela maneira ilícita que ela foi conquistada no passado, né? Mas se eu souber, se eu ficar sabendo, eu terei responsabilidade, sim. Né? Os herdeiros nunca são responsáveis por heranças que foram obtidas de forma fraudulenta, mas são responsáveis pelo uso desses bens. E aí uma coisa interessante, muitas vezes, como ele diz aqui, muitas vezes uma fortuna só cai nas mãos de um homem para dar-lhe a oportunidade de reparar uma injustiça. Né? Pode ser que, olha aí, eu nasci nessa família com um planejamento reencarnatório específico de fazer retornar às mãos de quem de direito aqueles bens que foram conquistados de forma ilícita, reparando essa injustiça. E os espíritos dizem, feliz dele se compreender isso. Olha que missão difícil aí, né? Você se desfazer de bens
que pertence a uma família, né? Devolver a quem de direito, corrigir o que deve ser corrigido, para reparar uma injustiça. E aí, quando você repara essa injustiça e faz em nome daquele que cometeu essa injustiça, né? Seu pai, o seu avô, essa reparação será levada em conta para ambos. Olha que legal, né? A responsabilidade é de cada um, mas os créditos, né, podem ser considerados para ambos. Muito interessante isso aqui. Pergunta 810. Sem se afastar da legalidade, é possível dispor-se de seus bens de uma maneira mais ou menos justa. Ele está afirmando, né? Depois da morte, ainda se é responsável pelas disposições que se tomou? Quer dizer, sem se afastar da legalidade, sem usar de formas ilícitas, a gente pode dispor dos nossos bens, claro, de uma maneira justa, sim. Tanto na distribuição de bens entre familiares, como no uso, né, desses bens. E ele pergunta, depois da morte, ainda se é responsável pelas disposições que se tomou? Nós espíritas sabemos que a morte não nos modifica, né? Nem moralmente, nem intelectualmente, nem espiritualmente. Nós vamos desencarnar com as nossas virtudes e com os nossos defeitos, com os nossos medos, com as nossas inseguranças, porque a vida continua, né? Então, depois da morte, seremos responsáveis tanto quanto éramos em vida, pelas disposições dos bens que nós tomamos. Se foi de forma honesta ou não. Vamos ver o que os espíritos respondem. Toda ação produz seus frutos. Olha aí, os frutos das boas ações são doces, os das outras são sempre amargos. Sempre. Entender isso. Nós colhemos o que plantamos, né? Se plantamos administrar nossos bens de forma desonesta, ilícita ou corrupta, a gente vai colher esses frutos. Ou nessa vida ou na próxima, com certeza, né? Colhendo os frutos amargos do arrependimento, da culpa, da consciência pesada, pois toda ação produz seus frutos. Pergunta 811. A igualdade absoluta de riquezas é possível? Ela já existiu? Kardec quer saber se todos poderíamos ganhar a mesma coisa, ter a mesma quantidade de bens, a mesma riqueza. Seria possível? E isso já existiu? Os espíritos respondem, não, a igualdade absoluta não é possível. A diversidade de faculdades e de caracteres se opõe a isso. Nunca houve na Terra uma igualdade de riquezas, em nenhuma época. Os homens não são iguais, cada um evolui a seu tempo, cada um possui habilidades, performances e capacidades de construir riquezas diferentes dos outros, né? Os que são mais esforçados são mais vitoriosos, os que herdam mais ganham mais, enfim. Essa igualdade não é possível. Mas por que não é possível? Se todo mundo ganhasse a mesma coisa, como é que seriam feitos os grandes investimentos na ciência, na engenharia, na tecnologia? A gente vê o exemplo aí daqueles milionários, né? O Bill Gates, da Microsoft, o Jeff Bezos, da Amazon, o Larry
da Oracle, o Steve Jobs da Apple, né? O avanço tecnológico que esses milionários possibilitaram à sociedade foi fantástico. Mais empresas, mais trabalho, mais produção, mais empregos, né? É claro que eles ficaram arquimilionários, né? Mas o valor que eles agregaram à sociedade foi muito maior do que eles ganharam, do que eles mesmos embolsaram. Então é preciso que quem detenha essa riqueza movimente esses recursos, né, em prol da sociedade, do progresso. E é também a prova da riqueza para aquelas pessoas, né? E Kardec continua na pergunta 811A. No entanto, há homens que acreditam que esse seria o remédio para todos os males da sociedade. O que pensais a respeito? Qual que seria o remédio? A igualdade absoluta. Todo mundo ganhar a mesma coisa, ter os mesmos bens, a mesma riqueza. E os espíritos respondem: esses que pensam assim são sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade com que sonha seria logo destruído pela força das circunstâncias. Combatei o egoísmo. Aí está a vossa praga social. E não procureis quimeras. Ele está se referindo a muitas pessoas que defendem com unhas e dentes essa igualdade absoluta de riquezas. São pessoas ambiciosas e invejosas que não conseguem perceber que é necessário que outras pessoas detenham toda essa riqueza. É por inveja. E eles dizem: combatei o egoísmo. Quer dizer, tem coisa mais importante aí para se combater do que a desigualdade das riquezas, né? Vamos unir nossos esforços para combater o egoísmo, porque aí é que está a nossa praga social, né? Além de ser uma praga individual, é uma praga social. Interessante. Pergunta 812. Se a igualdade de riquezas não é possível, o mesmo vale para o bem-estar? Olha que interessante. Então, a gente já viu que igualdade de riquezas não dá. Então, igualdade de bem-estar também não dá? O que será que os espíritos respondem? Não, mas o bem-estar é relativo. E cada um poderia aproveitá-lo se todos se entendessem bem. Pois o bem-estar consiste em empregar-se o tempo com o que se gosta, e não com trabalhos pelos quais não se sente nenhum prazer. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe equilíbrio. É o homem quem procura perturbá-lo. Então, entenda-se aqui bem-estar, né, como qualidade de vida, né? É quando a gente reúne um equilíbrio físico, intelectual, espiritual e psíquico, né? Embora exista a obrigatoriedade do Estado, né, enquanto organização política, de promover o bem-estar social, né, através de intervenções na economia para garantir oportunidades iguais para todos, né, através da distribuição de renda e da prestação de serviços públicos como saúde, educação, o bem-estar é algo relativo. Como ele diz aqui, consiste em empregar-se o tempo com o que se gosta. Você pode ter a oportunidade de ter um emprego e ganhar muito bem, e isso não te proporcionar o bem-estar. Tem a ver com realização pessoal. Eu posso distribuir
mansões para toda uma cidade, para todos os habitantes, e nem todos que vão morar nessas mansões vão se sentir bem, vão desfrutar do bem-estar, porque alguns vão preferir morar numa casinha pequenininha. Por isso que ele diz aí que o bem-estar é relativo. Tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos, também, pergunta 719, em que Kardec pergunta: o homem deve ser censurado por procurar o bem-estar? E os Espíritos respondem: o bem-estar é um desejo natural. Quer dizer, desde que, né, o meu bem-estar não esteja vinculado à cobiça de bens, né, às minhas dependências e apegos materiais, o bem-estar é um desejo natural. O homem não comete nenhum crime ao buscar o bem-estar, desde que não seja conquistado à custa de outrem. Kardec continua na 812A. É possível que todos se entendam? Porque lá em cima os espíritos responderam, né? Que o bem-estar é relativo e que cada um poderia aproveitar se todos se entendessem. É possível que todos se entendam? Possível é, né? Os Espíritos respondem: os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. E aí tem a ver com o progresso da humanidade, né? Os tempos de regeneração aí que já se iniciaram. Quando a gente aprender a eleger políticos que nos representem, quando esses políticos agirem com honestidade, quando o povo passar a fazer a sua parte que lhe compete, né? Quando as pessoas se respeitarem, quando houver menos egoísmo, mais justiça, aí vai haver esse entendimento, né? Se Deus quiser. Pode parecer que não, né, para muitas pessoas, mas nós estamos caminhando para esse entendimento. À medida que o progresso da humanidade se verificar, se efetivar através das leis, dos sentimentos, das ações, da caridade, os homens vão se entender. Para finalizar, pergunta 813. Há pessoas que caem na privação e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Pergunta polêmica de Kardec, né? Os espíritos respondem: sim, já o dissemos. A sociedade frequentemente é a primeira causa desses erros. Nem todas as pessoas têm a disposição, a fé e a autoconfiança para buscar, por exemplo, um emprego diante de tantas dificuldades que existem no mercado de trabalho, né? Dificuldades estas impostas por todos esses problemas sociais aí, globais que nos circundam, né? Fome, a miséria, a educação precária, a violência, a falta de moradia, os moradores de rua. São todos problemas sociais que têm a ver conosco. Nós somos corresponsáveis nisso aí, né? Não adianta o governo culpar o povo culpar as empresas culpar o governo, porque isso é um trabalho que deve ser feito por todos nós, né? Para que a gente consiga tornar a nossa sociedade menos corrupta, menos violenta e que possa haver mais oportunidade para todos, né?
Para finalizar, gente, que o tempo já estourou, a mensagem, já que a gente está falando tanto de bens, riquezas, uma mensagem aí que consta no Evangelho de Mateus: pois onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Para a gente refletir, né? De onde a gente está colocando a coisa mais importante da nossa vida. Ali vai estar também o nosso coração. Né? Um beijo a todos, obrigada, boa noite, fiquem com Deus. Olá, pessoal. Estamos dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 1, Não vim destruir a lei. Nas instruções dos Espíritos, a nova era. Vamos estudar hoje o item 9. Recentemente, esse tema, a nova era, foi abordado em forma de palestra, precisamente na nossa reunião do dia 18 de dezembro de 2020. Bom, mas hoje, como disse antes, estudaremos apenas o item 9. Vamos lá? Nesse item 9, nós vamos falar sobre Moisés. Moisés, o mensageiro da primeira revelação. Moisés, que resgatou os judeus das terras egípcias. Moisés, dos mandamentos. Vamos seguindo. Então, no capítulo 1, Não vim destruir a lei. Nas instruções dos Espíritos, Nova Era, item 9, nós vamos falar sobre a mensagem de um espírito israelita, que foi lá em Milhusa, em 1861. Nós estamos vendo aqui a Revista Espírita de 1861. Precisamente na Revista Espírita de março de 1861, sob o título A Lei de Moisés e a Lei de Cristo, nós vamos recordando que Kardec recebia correspondências de toda parte, inclusive de toda a Europa. Dentre essas correspondências que Kardec recebia, chegou uma, então, do senhor R., lá de Milhusa, um senhor que professava o culto israelita. Era muito religioso. E ele tinha, como médium, ele tinha diversos questionamentos. Então, ele sempre que podia, ele perguntava ao seu espírito protetor. Um dos questionamentos do Sr. R. era sobre se seria a moral de Moisés inferior à do Cristo. Haja visto que Moisés é que começou, né, com os mandamentos, começou seria o que? A essência ali do cristianismo começaria, né? E ele então via que o nome de Cristo sempre estava em evidência. É mais ou menos essa a história. Então eles tinham esses questionamentos. Esse irmão, o espírito israelita, que respondia sob o nome de Mardoqueu, ele veio explicando tudo isso a ele. Então é por isso que nós temos esse item 9. Para maiores esclarecimentos, para quem gosta de estudar, eu até indico, quem gosta de esmiuçar mais, pesquisem lá na Revista Espírita de março de 1861. Então a mensagem de Mardoqueu é que vem trazendo para nós esse item 9 que nós estamos revendo agora. Então vamos começar a leitura do item 9. Deus é único, e Moisés, o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas, e as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Então aqui podemos compreender Moisés como mais um espírito missionário.
Moisés, ele tinha características de líder nato. Era um manipulador de massas. E ele trouxe a missão de justiça. Podemos dizer que Moisés é o mensageiro da primeira revelação monoteísta. Por isso nós encontramos aí no 9, começando como Deus é único. Encontramos aí também nesse item falando sobre os povos pagãos. Que povos pagãos eram esses? Eram os egípcios, os babilônicos, os cananeus, os assírios e etc. Eram povos politeístas. Eles adoravam deuses e demônios e sempre associavam esses deuses às condições humanas. Por isso a gente encontrava deuses da raiva, deuses da maldade, deuses da fartura, da comilança, deuses dos prazeres, deuses da insônia e por aí vai. Então, o advento de Moisés se deu justamente para se clarear a mente desse tipo de povo, né? A gente observa aí também as vicissitudes, né, vividas pelo povo hebreu. Lembrando que os nossos irmãos hebreus foram escravos dos egípcios por mais ou menos 400 anos. Era um povo que era obrigado a trabalhar na construção e na lavoura. Então imaginem que turbilhão em que Moisés encontrou, e esse espírito missionário viria dar um pouco de acerto nesse tipo de situação. Era o momento de se tirar o véu dos olhos desses povos que estavam encarnados aqui na Terra naquele momento. De tempos em tempos, nós observamos esse tipo de movimentação no nosso planeta. Sempre rumo à evolução. Então a gente observa aí que esse tipo de mudança, esse tipo de modificação de comportamentos, de entendimentos, representam-se sempre uma nova era. Daí o título do que estamos estudando a partir de hoje. Portanto, os costumes e caráter de um povo se modificam com o tempo. São novas eras que vão surgindo de tempos em tempos. Vamos continuar a leitura do item 9. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque, postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. Vocês conseguem lembrar quais são os 10 mandamentos? 1. Amar a Deus sobre todas as coisas. 2. Não tomar seu santo nome em vão. 3. Guardar domingos e festas. Em algumas traduções a gente encontra santificar o dia de sábado. 4. Honrar pai e mãe. 5. Não matar. 6. Não pecar contra a castidade. 7. Não furtar. 8. Não levantar falso testemunho. 9. Não desejar a mulher do próximo. 10. Não cobiçar as coisas alheias. Então, os 10 mandamentos e as leis mosaicas, ou seja, as leis civis disciplinares, serviram para domar um povo que ainda continha resquícios de barbárie. E vocês vejam bem que esse decálogo ainda é um farol a nortear a ordem social dos povos até hoje, né? Tudo que a gente encontra hoje ainda tem como base esse decálogo, esses 10 mandamentos. E cabe lembrar que a gente ouve sempre, né, que Moisés recebeu esses 10 mandamentos diretamente de Deus.
sabemos já, mas vamos lembrar que Moisés os recebeu através da sua mediunidade. E a gente sabe que, na verdade, estudando, um espírito de ordem mais elevada foi que passou esse comunicado para Moisés, que na verdade é a síntese da conduta moral que um homem de bem deve ter. Então, Moisés, além de resgatar os judeus, né, das garras dos egípcios, ainda começou a mostrar-lhes esse tipo de direção. Como havia falado antes, Moisés era um manipulador de massas, né? Ele também foi criado por egípcios. Agora, no instante, nós não vamos aprofundar na história de Moisés, mas justamente por essa condição dele de ser líder, ele serviu de exemplo, né? E se questiona muito a forma como Moisés conduzia. Há muita controvérsia em relação à sua personalidade. Muitos falavam das agressividades, mas na época um povo embrutecido não tinha-se como se chegar de uma forma muito mansa, e neste momento não dava para se falar de amor. A cada época, o nosso entendimento vai se melhorando. Portanto, vamos verificar que, naquele momento, Moisés só poderia passar os valores de acordo com o que o povo entendia. Vamos verificar? A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável no tocante às coisas materiais e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade, e eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Então, até aqui, nós já verificamos que Deus confiou a Moisés essa árdua tarefa, né? Podemos avaliar assim. Podemos também observar que Moisés não era um espírito elevado, também era um espírito que estava ascendendo, conquistando paulatinamente a sua melhora, e essa atividade a qual lhe foi confiada, ele ainda, naquela vivência, naquela época, num tempo em que existia um povo indisciplinado, um povo leviano, agressivo. Então Moisés tinha que se impor de qualquer forma. Eu falei há uns quadros atrás que ele tinha uma personalidade controversa e que a gente não ia se aprofundar sobre a história de Moisés. Mas só para pincelar, ele também tinha as paixões daquela época. Fala-se também de que ele traía a esposa, de que era agressivo, mas ele para se impor, ele também se ancorou muito na autoridade de Deus. Aquele era um povo que necessitava de limites. Então, daí começou a surgir a ideia de um Deus terrível, de um Deus que castiga, de um Deus que se vinga a todo instante. A gente encontra isso lá no Velho Testamento. Então, além dele se apoiar na autoridade de Deus, ele mostrava essa face, quer dizer, assustava aquele povo desregrado, de forma que assim, pelo medo, eles pudessem parar. E o que ficou convencionado? Quem obedecesse às leis divinas receberiam bênçãos. E aqueles israelitas que fracassassem nesta obediência estariam fadados às maldições. Vejam bem como era a coisa, como é que se alarmava um povo para que ele acordasse. A gente pode classificar esse momento
como a humanidade estava numa infância espiritual. Então, a gente vê pelo decálogo, né? Não fazer isso, não fazer aquilo, não. Como a gente faz com criancinha. Quando a criança é pequena, não pode mexer aí, não pode fazer assim, não, isso aí não, isso já pode, isso não pode. Quer dizer, daí a gente observa, se observando de cima, como era essa nossa infância espiritual, nós enquanto, né, humanidade. Mas nós precisávamos evoluir. Então, justamente porque precisávamos evoluir, tinha que ser assim, aos poucos, né? E um povo, mais uma vez lembrando, com um povo indisciplinado, leviano, agressivo, ele tinha que combater também da mesma forma toda essa gente, essa fúria, essa forma de agir e de ser e de observar as coisas do cotidiano. Como eu falei antes também, ainda não era tempo de falar de amor. Mas tinha que ser assim porque nós estávamos precisando evoluir. Né? Então, esse foi o processo daquele instante, daquele momento de nós enquanto humanidade. O Decálogo marcou o início da religião judaica, organizada por Moisés. E também lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, a gente encontra algo de que nessas conversas, né, que se dizia que Deus tinha com Moisés, que Deus prometera a Moisés um outro profeta semelhante a ele. Então, quer dizer, daí já mostrava o que viria no porvir, né? Quer dizer, Moisés, com esse grande papel de libertar, né, o povo hebreu, né, de conduzir os israelitas para fora do Egito, do decálogo, das leis mosaicas, de dar aquele tratamento de choque naquelas crianças, né, no caso nós, humanidade na infância espiritual, ter aquele tratamento de choque para que a gente parasse e fôssemos rever conceitos, né? O sofrimento do povo hebreu, que os fazia pensar, nem todos pensam da mesma forma, existiam aquelas pessoas revoltadas, mas existiram muitos e muitos dos que pararam para pensar. Então, daí a gente vai vendo o curso, isso tudo já de lá, de Moisés, era a preparação dessa nova era. A cada mudança dessas era uma nova era. Nova era que até hoje estamos vivendo e hoje já sabemos que tudo depende de nós. E aí observamos, né, que em tudo há o planejamento divino. Graças a Deus, né, meus irmãos? Continuando, o Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. Vejam bem o que esse espírito, né, um espírito israelita, o que ele trouxe já naquela época para nós. Então Jesus ele já foi anunciado por vários profetas lá no Velho Testamento. Dentre eles podemos destacar o profeta Isaías, né, que já falava a boa nova chegando com Cristo. Jesus Cristo, ele veio sintetizar o decálogo. Como é que ele sintetizou esse decálogo? Justamente nisso, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
É interessante o estudo do Evangelho. Por isso o capítulo, né? Não vim destruir a lei. Jesus não veio destruir lei nenhuma. Vocês vejam como ele conseguiu sintetizar o decálogo, né? Daí a gente já tinha o amor a Deus. E agora o amor ao próximo. A gente se enxergar no outro e se respeitar, e respeitar o outro, e se amar e amar o outro da mesma forma como nós fazemos conosco. De que nós façamos ao próximo aquilo que a gente deseja para nós. Não é interessante? Então, daí, mais uma vez, já com Cristo, vem sedimentando aquilo lá que já vinha lá de trás. Que começou lá com os 10 mandamentos de Moisés, e começou lá com as leis mosaicas, e vem trazendo, olha a nova era, de tempos em tempos, promovendo em nós a revolução, a renovação. E mesmo hoje, nós ainda vivemos abraçados com dificuldades. Mesmo hoje, ainda temos um pouco de embotamento, né, em nosso conhecimento, em nossas ideias e atitudes. Mas nós vamos vencer, já vencemos tanto, né? De lá para cá. Muita gente diz, mas parece até que estamos vivendo a mesma coisa. Mas vejam bem, nós somos espíritos que estamos procurando evoluir. Nos é dada a oportunidade de estarmos habitando um planeta como a Terra, justamente para que a cada encarnação a gente venha se melhorar. Então, nós ainda não podemos ficar cobrando alguma coisa que a gente ainda está em movimento. Então, para isso, a gente façamos as reflexões e esse amor que Cristo fala, que precisamos ter a Deus e ao próximo, se desdobra em muitas coisas. Vamos apontar o dedo para o outro mesmo? Vamos julgar? Vamos condenar? Vamos classificar o outro como mal? Se nós ainda temos sérios problemas nessa nossa caminhada, que serão resolvidos com o concurso da nossa vontade. Graças a Deus, né? Então Jesus trouxe a realidade de um Deus que nos ama, que nos dá novas oportunidades de evolução, e falou também de outros mundos. Para nós concluirmos o nosso item 9, vamos ler. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita em Milhusa, 1861. Tudo isso, esse momento que a gente está vivendo, não é um momento de agitação, um momento de guerras, um momento de doenças, de confinamentos. Olha quanta coisa acontecendo. Precisamos esfriar nossa mente e procurarmos ao máximo elevarmos nossos pensamentos ao alto. E daí encontrarmos uma direção com critério. São esses momentos em que nós, enquanto humanidade, já vivemos, né, essas agitações para daí depois tudo ficar melhor. Kardec, ele estudou com afinco a saga do cristianismo. Kardec dialogou com os seres imortais, mesmo após o perecimento do corpo físico. O Espiritismo, como a terceira revelação, endossou as revelações anteriores e nos ensina a entender o sentido da vida e a causa dos nossos sofrimentos. O Espiritismo, ele nos mostra que não basta não fazermos o mal, mas que necessitamos praticar o bem, sairmos
da neutralidade. O conceito de fora da caridade não há salvação. E assim, meus irmãos, vamos nos vencendo e tornando a Terra um real planeta evoluído com tudo aquilo que nós desejamos: paz e felicidade. É a nova era que está a caminho, dependendo apenas da nossa melhora interior, essa modificação da Terra. A Terra está em progressão e ela vai progredir com mais rapidez com o nosso concurso, com a nossa boa vontade de promovermos em nós a reforma interior. Que assim seja, meus irmãos. Bem, amigos, agradeço mais uma vez a oportunidade de estudo em conjunto e até a próxima vez. Um grande abraço fraterno para vocês. Senhor Jesus, ao término da reunião desta noite, nós, numa só voz e num só pensamento, elevamos mais uma vez os nossos pensamentos a Ti, a Te agradecer a oportunidade de estudo do Evangelho, bússola renovadora de nossos pensamentos e atitudes. Através do Evangelho bendito, nós vamos nos pontuando e assim, internalizando, vamos melhorando as nossas condições de trato para conosco e para com o próximo, contribuindo assim com o nosso singelo trabalho para a melhora de tudo que está ao nosso redor. Mestre, estamos te agradecendo e nem conseguimos perceber a grandiosidade do que recebemos nesta noite. Te pedimos, por favor, que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai maior. Que as tuas vibrações de luz e de paz estejam conosco, hoje e sempre, como sempre sabemos que elas estão. Nós é que precisamos envidar esforços para estarmos vibrando sempre na tua faixa. Obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus, graças a ti, Jesus. Poderosa força que ilumina o meu ser, guia meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós.